vocês. O tema dessa semana é depressão. E eu já começo jogando uma bomba nos peitos de vocês, tá? 30% da nossa população mundial sofre com algum tipo de transtorno depressivo. Eu tenho um outro vídeo que fala sobre 5 fatos de depressão que vocês podem desconhecer, que eu falo a respeito disso, de que não existe uma depressão única e universal. Tem alguns tipos de transtornos depressivos. E algumas estatísticas também nos levam a crer que 1 em cada 5 pessoas sofre de algum tipo de transtorno depressivo. Então, assim, muito provavelmente você convive com alguém que tenha depressão. E esse transtorno psíquico é bem difícil, na verdade, de ser tratado. Ele pode ter N causas. Por exemplo, a pessoa pode ter uma predisposição genética já a ter esse transtorno. E nem sempre é um fator externo também que resulta, que leva a pessoa a desenvolver a depressão, mas sim pode ter uma origem biológica, como se a pessoa tivesse sofrido alterações químicas no cérebro dela. Talvez você esteja me perguntando, mas como assim, Larissa? No português, claro, é como se o cérebro daquele sujeito tivesse comprometido, como se ele realmente tivesse sofrido uma alteração ou tenha tido ausência de neurotransmissores. Tá bem, mas o que são neurotransmissores? Neurotransmissores são os responsáveis pela produção de serotonina, de dopamina, de endorfina. Tá, mas você deve estar se perguntando, o que é isso? O que isso significa? E eu te respondo, significa tudo. Neurotransmissores é simplesmente tudo pra mim e é tudo pro seu cérebro. Por exemplo, quando você produz endorfina, você aumenta a sua sensação de felicidade, sabe? E você reduz completamente sentimentos como de tristeza. Porque assim, quando você produz endorfina, por exemplo, quando você pratica um hobby, quando você canta, dança, faz esses tipos de atividades. Já a serotonina, por exemplo, você produz quando você reduz seus maus hábitos, quando você aumenta a sua capacidade também de decisão. Quando você, por exemplo, entra em contato com a natureza, quando você comemora um momento legal, recorda momentos especiais, quando você faz exercício da gratidão, tudo isso faz com que você produza serotonina. Já a dopamina, por exemplo, ela te ajuda com que você tenha mais motivação, mais ânimo, ela também reduz a ansiedade. E é assim, basicamente, quando você tem aquela noite legal de sono, quando você também faz algum exercício físico que também te ajuda, que você já se sente um bem-estar. Então, tudo isso também é consequência da produção de dopamina no seu corpo. Agora, vocês imaginem uma pessoa depressiva tendo tudo isso que eu acabei de explicar completamente desregulado na cabecinha dela, ou tendo a ausência disso, entendem? Eu vou mostrar agora, a seguir, que vai ser bem mais fácil de vocês entenderem. Prestem bem atenção. Perceberam a diferença? Gritante, né? Mas agora entendido o que é depressão, quais são os sintomas dessa doença? Uma tristeza crônica, mesmo que sem motivo aparente. O humor deprimido, um pessimismo, um desprazer em fazer atividades que anteriormente a pessoa fazia, perda de apetite ou ganho, né, de apetite, ou ganho de peso ou perda de peso. Geralmente essa pessoa também ou dorme em excesso ou não dorme nada, tem insônia. São inúmeros sintomas, na verdade. E geralmente também essa pessoa fica mais reclusa, ela busca se isolar mais. E tem uma diferença muito gritante para você estar num momento difícil, triste da sua vida, de tristeza para depressão, tem uma diferença muito grande. Por quê? Imagina uma situação que você tem que, sei lá, ir para o trabalho num dia chuvoso. Já bate um desânimo, né, gente? Já dá aquela tristeza de ter que sair para trabalhar na chuva. Mas agora imagina que para o depressivo todos os dias são chuvosos. Todos os dias ele simplesmente não tem vontade de trabalhar e nem muito menos de fazer nada. E não é por falta de vontade nem por falta de querer. É uma coisa que realmente ele não consegue, sabe? Compreendem? Mas depressão tem tratamento, tem jeito. Em alguns casos, por exemplo, que algum fator externo, algo resultou que a pessoa desenvolvesse depressão. Um luto. A pessoa teve um luto complicado,
Só a psicoterapia poderia ser que já resolvesse esse caso. Agora, outros, a grande maioria, precisa da intervenção medicamentosa, junto, né, alinhado da psicoterapia. Vejam na imagem a seguir a pessoa sem depressão, a pessoa com depressão e em tratamento, para vocês conseguirem também notar essa diferença que faz também do medicamento antidepressivo e da terapia também alinhada. Viram a diferença? Grande, né? Então, os medicamentos antidepressivos, eles vão atuar diretamente nos sintomas e também vão ajudar nesse desequilíbrio químico. Já a terapia, né, vai ajudar em outras questões, problemas emocionais, como lidar com a doença. E também quando a pessoa que é depressiva fizer uso dos medicamentos, ela também vai precisar de paciência, porque os medicamentos também demoram um tempo para que eles tenham eficácia, façam efeito. Então, assim, vai ser necessário muita paciência durante o tratamento. E cada dia, assim, vai ser realmente uma vitória dessa pessoa, vai ser realmente difícil, é uma doença bem difícil de ser enfrentada, mas não impossível. E assim, quando a pessoa que sofre com depressão alinha esses dois tipos de tratamentos, o medicamentoso e a terapia, ela praticamente triplica a chance dela de êxito, de eficácia no tratamento. Porque é muito importante que todas as pessoas que sofram com essa doença façam os dois tipos de intervenções, tanto a medicamentosa quanto a psicoterápica. Se você conhece alguém que ainda acha, tem aquele pensamento retrógrado de que a depressão é falta de Deus, ou é frescura, ou realmente é, sei lá, falta do que fazer, qualquer coisa desses tipos que ainda são propagados na nossa sociedade. Compartilhe esse vídeo, marca essa pessoa, para quem sabe ela possa mudar de opinião, ou que não necessariamente mude de opinião, mas que pare para refletir mais um pouquinho acerca do assunto e entenda também, de repente, alguma coisa que ela antes não sabia. Tá bem? Até o próximo vídeo.